A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Graças a Deus por essa rica, poderosa oportunidade. Este é o nosso Deus, Senhor dos Exércitos, que faz o céu e a terra e todas as coisas que estão sobre ela, para que possa nos alimentar, nos sustentar, nos falar conosco, dizer da tua presença, da tua glória sobre nós, mesmo sem manifestar nada sobrenatural. Ele já está dizendo que quando acordou, você é o sobrenatural de Deus. Eu e você somos o sobrenatural do Senhor. E dizer que Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é imbatível, Ele é tremendo e Ele anda em cima do mar. Não tem quem é. E para quem é, se não for para Ele, por Ele e dele são todas as coisas. E quando a glória dele, Ele é, aleluia, declarada em sua vida, não tem quem possa apagar a sua luz. Porque a luz permanece de pé, porque o dia tem 12 horas. João capítulo 11, versículo 9. Aleluias. Para a glória de Deus. E quem anda sobre esta luz não tropeça em pedra, porque está diante dela a luz deste mundo. E a luz deste mundo se chama Jesus Cristo, que do seu cruento madeiro escorreu o sangue dele, por mim e por você. E que muitas das vezes não era nem para estar aqui, mas o Senhor disse que eu tenho lhe sustentado. Poderoso Deus, eterno Pai, obrigado, Jesus. Aqui estamos para falar da tua oportunidade que o Senhor nos entrega todos os dias. E vem, Senhor Deus, sabemos que a tua glória, quando é mostrada, nem somos nem capazes de estar sobre ela. Porque se vemos a tua glória, aleluias, percebemos que poderemos não mais estar aqui. Mas a tua glória é manifestada de milagre, para saber que o Senhor é Deus na vida de servos e servas, de homens e mulheres escolhidos por ti, de homens e mulheres com propósito. Quando o Senhor declara e derrama a sua glória, todos verão, aleluias, a vitória desses seus filhos aqui na terra. Amém? Graças a Deus por essa palavra que o Espírito Santo vem fala conosco. Porque o Senhor disse que quando você recebe a glória dele, não tem quem fica de pé que não possa haver uma vitória sobre a sua história. Então Deus manda dizer: recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória. A minha glória fez o mar se abrir, a minha glória fez o muro cair. A minha glória acompanhou meu povo, está sendo acompanhada por Deus, a glória dele despejada em sua casa, a glória dele sendo restituída à sua família, a glória dele tirando este homem da prisão, a glória dele libertando o seu filho, a glória dele salvando todos os teus da tua casa, a glória dele contemplando os vizinhos, eita, por causa de você, que você está buscando a glória do Senhor, derramando nele, procurando ele, se sacrificando por ele, porque por ele são todas as coisas. O restante, ele diz que nos fará, é só de acréscimo o restante, amém? Vamos para as espadas, elas estão aí contigo, a minha estar aqui. Hoje eu não pude abrir aqui a espada online, que é a palavra do Senhor. Mas eu vou verificar se eu consigo abrir. Glória a Deus, poderoso, exaltado, sim, ela estar aqui. E Deus já está na casa. Deus não importa onde você vá, o profeta vá, a serva vá, o operário de Cristo vá, que ele vai estar presente. E a gente agradece onde quer que a gente esteja, porque o Senhor faz milagres. Nada é acaso. Se você está neste lugar onde você está, é porque Deus tem uma obra nesse lugar. Se você foi até uma determinada situação para que tenha propósito, é porque Deus está nesse propósito. Se você está nesse lar, é porque Deus tem um propósito nesse lar até que se cumpra. Nem a cai a folha de uma árvore se não for com o consentimento do Senhor. E se você foi até uma casa para abençoar, é porque Deus está aí com propósito. E eu também estou aqui hoje, também agradecendo ao Senhor, porque eu estou em um lar que tem propósito de Deus. E é um lar familiar, um lar parental. Aleluia, que Deus, eu estou despejando a minha glória também nesta casa. Amém? Deus já está falando comigo, com você. Eu estou pegando a minha parte. Vamos para Ezequiel. Conseguir aqui, irmãos. Abrir. Ezequiel, capítulo 1. É um negócio fenomenal. Que Deus, quando faz, faz.
Esse é o nosso Deus, Senhor dos exércitos, Deus da glória, que faz todas as coisas conosco. Eita, Jesus, maravilhoso, poderoso, majestoso, imbatível, tremendo, e anda em cima do mar. Glória a Deus. Está abrindo as minhas espadas aqui, porque o Senhor Deus, quando fala, fala. Ó, estou com uma aqui, diferente, porque esta é do varão. Glória a Deus. Aleluias. E a online estar aqui, para a glória daquele que é o Rei da Glória. Irmãos, quando Deus traz uma palavra, a gente pede direcionamento dele. E muitas das vezes a gente nem acha que está sendo escolhendo uma palavra, porque tudo aqui é direcionado pelo Espírito Santo. Ele nos direciona de maneira espetacular. Extraordinário, porque quando Deus entra na nossa vida é para fazer o extraordinário. É para fazer o que nós não conseguimos entender. Porque até onde o homem vai é o Senhor, onde o homem não vai é o Senhor que realiza para a glória do nome de Jesus. Deus maravilhoso. Aleluias. Louvado e exaltado é o Rei da Glória. Amém? A partir do versículo 1, porque o Senhor é tremendo. Aleluias. Louvado e exaltado. Deus no controle, viu, irmãos? E quando a gente pensa que quer uma resposta do Senhor com a manifestação dele, ele nos responde, viu? Ele responde no vento, no mar, passando uma publicidade na TV, dando até um bom dia com seu vizinho. Deus te traz uma palavra de confirmação para a sua pergunta. Vamos para as espadas que ela fomega e não espera, porque o Senhor é Deus. Que diz assim, ó: e sucedeu que aos 30 anos, no 4º mês, aos 5 do mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram. Aleluias. E havia as visões de Deus. E aos 5 do mês, que foi o 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, verdadeiramente veio uma palavra do Senhor, sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Eita, Jesus. Então disse assim, ó: então olhei, eis-me que o vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, e um fogo incandescente ao seu redor, um resplendor, e no meio do fogo uma coisa que parecia como um ambar. E no meio dela havia a semelhança de 4 seres viventes. Este era a sua aparência. Eles tinham semelhanças humanas, cada um tinha, aleluias, tinha 4 rostos e cada 4 asas. E as suas pernas eram retas e planas, seus pés como planta de um pé de bezerro, e reluzia como bronze polido. E tinha mãos humanas, e debaixo de suas asas, os seus 4 lados, assim os 4 tinham seus rostos, as suas asas. E as suas asas se juntavam umas às outras e virava como se movia, cada um andava em direção do seu rosto. E a aparência desse rosto era como o rosto de um homem, rosto de leão. É a direita, aleluias, dos 4, e a esquerda, rosto do boi. E dos 4 também haviam 4, um rosto de águia. E andava todos em linha reta para onde o Espírito queria ir. E ele ia. E não se viravam quando não andavam.
Aleluias. E quanto à semelhança dos animais, a sua aparência era como um pedaço de carvão aceso, com uma aparência de tocha acesa. O fogo se movia entre os animais, ele brilhava intensamente, o fogo saía relâmpago. E os animais corriam, voltavam, semelhança de relâmpago. E enquanto eu estava vendo os animais, eis que a roda estava junto aos animais e junto ao seu quatro rosto. E a aparência do rosto, a sua feitura era como cor de barilo. E o quatro tinham mesma semelhança, a sua aparência e sua obra era como uma roda que estivesse o meio, uma dentro da outra. E quando andava, se movia, e sobre os quatro lados não viravam quando não se movia. E os seus aros eram altos e espantosos, e seus aros estavam cheios de olhos, e ao redor de quatro rodas. E para onde o Espírito queria ir, para onde era o Espírito ia, as rodas também se levantavam. Foi quando eles andavam, e quando eles paravam, elas paravam. E quando se levantavam na terra, elas se levantavam, pois o espírito dos animais estava sobre essas rodas. E aí Deus quis, aqui até o fim, que é para poder se entender, a da descrição do rio Quebar, aleluias, louvado, exaltado. Foi então que eu ouvi um ruído de suas asas, e quando ela se movia com um som muitas águas, é como a voz de um onipotente, um ruído de uma multidão, como um som de um exército que parava e baixava suas asas. Foi quando parava e baixava suas asas, eu ouvi uma voz de cima do firmamento, e esta sobre as suas cabeças. E vi que parecia um bronze polido, e a aparência do fogo ao seu redor do lado de dentro. E a aparência da sua cintura para cima e sua cintura para baixo, vi que parecia como fogo, e havia resplendor sobre ele, tal como a aparência de arco-íris celeste surge nas nuvens e de um dia de chuva, assim era a aparência do resplendor ao redor. Eu estava com uma visão, semelhança da glória do Senhor. Foi quando eu a vi, e caí-me meu rosto e ouvi sua voz. Amém? Graças a Deus. O Senhor, resplandecente sua glória, e dentro dessas asas que se moviam, foi quando Ezequiel o viu. Ele viu a glória de Deus. Ele disse que não tinha como descrever, que parecia ser como um arco-íris de tanta luz. E essa luz não apagava em nenhum momento e resplandecia por todo o derredor. Ele disse que só depois que viu os movimentos entre as rodas que ficava ao solo, e esta criatura acima, e quando os movimentos dessas asas que não se tocava, aleluias, umas às outras não se tocava, mas as rodas só movimentavam de acordo com o movimento, aleluias, que fazia entre as asas. E não era nem para um lado nem para o outro, era só para frente. E aí eu fui entendendo o que é que significava essa visão, de acordo com o dia de hoje que Deus está trazendo essa palavra. E o texto foi longo e foi até o fim, porque Deus quis falar comigo e com você, que a glória do Senhor ele se manifesta quando Ele quer, para quem Ele quiser, e onde começa e aonde termina. Havia um chamado de Ezequiel, o chamado ministério dele em pleno ambiente, um cenário contrário. Eu não sei como é que está a sua vida de cenário contrário, que parece um vento passando muito violento, balançando para derrubar telhados e telhas, mas dentro desse projeto que estava Ezequiel inserido, dentro de um processo babilônico, dentro de cativo, chamou ele para uma voz, e a voz que proclamasse a voz do homem, de que não é o nosso, aquele que é o homem, que não mente e nem é filho do homem para que possa voltar atrás em sua palavra. Era Deus chamando para o propósito dele dentro de um cenário contrário, aonde no capítulo 3 diz, aleluias, que diz, você não vai falar nem que falta e nem que
aleluia, sobra. Você vai falar somente a minha palavra, Ezequiel. E aí foi quando Deus me mostrou para o capítulo 37, que é um oposto desta visão, aonde diz: a minha glória já foi derramada e vou te mostrar, Ezequiel. Você pode, Ezequiel, crer que sobre esses ossos secos eles ficarão de pé e terão vidas? Como pode, Ezequiel tinha visto a glória de Deus no rio Quebar quando foi chamado para o seu ministério? Já tinha um conhecimento que estava diante da glória do Eterno. Então seria fichinha para Deus poderoso fazer aqueles ossos ficarem de pé. Se ele estava diante de Deus, se manifestou a sua presença, da sua glória para Ezequiel através de uma criatura que tinha 4 faces. Dessas 4 faces, para que possa reconhecer Deus como é poderoso, e começou com uma face humana, que quando lá em Gênesis capítulo 1, no 6º dia, Deus disse: eu fiz o homem e foi muito mais que bom quando eu fiz a criatura humana. Você acha que aparecer para Ezequiel e para mim e para você, como forma da glória de Deus, que não seja uma pessoa humana que Deus coloca em seu caminho para falar contigo, que é Deus purinho falando? Então uma dessas faces era o rosto humano. E descreve Ezequiel. E a outra face é um leão. Eita, Jesus, esse Jesus é tremendo. O que é que você conhece como leão? Aquele que estava na profecia de Isaías, na profecia de Jeremias, aleluias, que vê na profecia de Zacarias, que veria aquele da tribo de Judá. E que tribo representaria essa? Era um leão. Eu não sei se você está entendendo, mas tudo programado com exatidão, a visão da glória que Deus quis mostrar para Ezequiel. Deus já está falando contigo, eu não sei de que forma você já está recebendo o que está dizendo para você. E em uma outra face vinha um boi. Oi, quando tudo começa, na primeira aliança do Senhor, o que é que se oferece como um cordeiro? O que é que se oferece de animais para Deus? Como forma de sacrifício, porque ainda não tinha vindo o verdadeiro cordeiro de Deus, que tira o pecado deste mundo, não estava na terra. Veio um boi na outra face. Mas a 4ª face tinha uma águia, um rosto de águia. E uma águia, quando ela voa, ela não pousa no solo para descansar. Porque se ela pousa no solo para descansar, ela perde a visão. E quando Deus chama homem e mulher de Deus para um ministério, para um propósito, para uma missão, seja na sua casa como filho, seja na sua casa como filha, esta missão, Ele coloca você com olhos de águia. Porque se você fica com os seus olhos rasteiros no chão, você não tem visão completa do que Deus quer te chamando para fazer. E aí tá tudo programado dentro de uma criatura, esses 4 rostos, essas 4 faces. E que Deus foi dizendo para mim, que propósito é esse? Pertenceria ao significado dessas faces. E Deus foi falando. Se tu fica no chão, olhando só pro seu problema, você não vai ter visão de águia. E como Deus queria se revelar para Ezequiel, aleluias, ele se revelou como ele quis, diante de uma criatura. E esta criatura tinha um nome, tinha um formato, aleluias, uma criatura celeste, em pleno rio Quebar. E como é que pode Deus estar se revelando a você e mostrando a glória dele? Aqui descreve uma característica de 4 faces. Através de uma pessoa que você encontrou no caminho. Aqui estava no rio Quebar, sendo chamado para o projeto. Você está onde? No seu trabalho? Você está dirigindo no aplicativo? Esse aplicativo pode ser de 2 rodas ou de 4 rodas. Eita Deus, aqui é mistério. Porque 4 rodas eram as rodas que acompanhavam os movimentos da asa, para onde quer que a criatura se movimentasse, só para frente essas rodas se movimentavam. Oi, Deus está dizendo, eu te colocando rodas para que você caminhe, essas rodas para você seguir para frente. E aqui Deus está dizendo, não importa o tamanho do teu projeto, se é de 2 rodas com motocicleta, trouxe algo bem físico, bem instrumental para que eu e você identificasse. Sobre 4 rodas, um automóvel de 4 rodas, porque tem caminhões que tem rodas com 12 rodas, 18 rodas. Eita, Deus já está falando. Então, onde quer que Deus colocou sobre suas rodas, Ele tem propósito, você não se envergonhe do nome de Jesus. Porque Deus te usa para que possa alcançar outras vidas. E aqui era o propósito de Ezequiel para alcançar vidas. Ele disse no capítulo 3, Ezequiel, como este rolo, você vai falar tudo o que eu mandar.
Não vai tirar e nem pôr uma sílaba. Você não vai dar nem a mais nem a menos do que eu não falo. Você vai falar somente o que eu falo. E foi quando Ezequiel estava diante daquele grande milagre, diante de um grande milagre, na qual ele viu a glória de Deus. Aqui diz no texto que quando uma das rodas se movimentava para frente, conforme o movimento da criatura celeste, na qual Jesus estava lá e foi ele que criou, eita Deus. Mas foi a manifestação de Deus da glória através da criatura. Que a gente pode ir lá, Isaías também teve a visão de uns serafins, querubins. Quando a manifestação de Deus abriu entre as asas, e diz aqui o texto, que Ezequiel viu o trono. E o trono era um azul celeste, intenso. Tudo começou com uma luz de ambar. E ele terminou vendo o trono com um azul celeste. Eu não sei como você está entendendo essa palavra, mas eu já entendi. Começa com um ambar. Que tom de ambar é esse? Meio caramelo, puxado por verde. Eu não sei como Deus vai te mostrar o propósito e a sua resposta. Que cor ele vai manifestar. Que aparência ele vai lhe trazer. Que palavra ele vai identificar. Aqui diz que quando uma das asas se abriu, houve um estrondo que parecia queda d'água. O bramido da voz de Deus. Imagine ouvir o bramido da voz de Deus e diante desta glória está vivo de pé e não morreu. Eita Jesus, Deus está dizendo o que para mim e para você? Esta situação que tem uma aparência que não termina nunca estas guerras. Não é para a morte, é para a vida. Porque quando eu mostro a minha glória para você, não é para que você morra. É para que você viva e tenha uma vida em abundância. Que glória é essa? Tem dificuldades. Tem cenário que está totalmente contrário. Tem território que parece inóspito onde você está. Que parece território de loucuras ou de loucos. Mas Deus está dizendo, é sobre esse território que eu levanto você com ombros fortes e largos para que possa fazer o projeto. Porque todas as outras coisas que você sonha para a sua vida, eu farei. Eita, que Deus é esse? Ele diz que todas as coisas lhe dão o quê? Continuidade. Ele se cumpre em nossa vida quando a gente entende que Deus nos chamou para uma missão. E não é para fugir, é para ficar até completar a boa obra. Porque o Senhor Jesus, ele é fiel para completar a boa obra. E diante da glória do estrondo que viu a voz de Deus, Ezequiel, como é que ele podia entender? Que no capítulo 37, para Deus, quando perguntou, tu crê que esses ossos poderá ter vida? Ele disse, eu vi o estrondo da tua glória entre as asas e movimentos de uma roda grande passar dentro de uma pequena. O Senhor está me dizendo isso. Tu sabes. Essa foi a resposta de humildade. Tu sabes. Porque eu vi que o Senhor tem muito mais do que poder. O Senhor é o poder. Oi, eu não sei que cenário é esse que você está vivendo, que você acha que já morreu ou que é para morte e que seu filho vai ser dragado, mas não tem joelho de mãe, não tem joelho de pai, não tem joelho de irmão, não tem congregação que você chamou para orar com você sobre esta situação, que disse, clama a mim que eu sou um juiz justo e vou até a tua causa, que não seja para a glória do nome do Senhor. Eu agradeço essa minha rica oportunidade, porque o Senhor, quando diz que mostra, Ele mostra. Quando o Senhor diz que faz, Ele faz. E tudo Ele fará. Porque quem começou uma boa obra é fiel para terminar. No começo, não tem tempo. Ele tudo cumprirá. Passa o céu e passa a terra, mas tua palavra não vai passar. Porque quando Deus quer dar uma glória a um servo ou uma serva do Senhor, é para que seja testificado que ele está no negócio. Esse ambiente impróprio, esse ambiente que não está, é altamente inóspito, porque tem lugares onde você está vivendo que é inóspito, que está tão obscuro de peso que você pensa que não vai suportar, mas o Senhor disse para mim e para você, eu vou colocar sobre você a minha glória.
Então a coluna de fogo que te acompanha de dia é a luz que te acompanha do Senhor Jesus. E a coluna de nuvem te protege do sereno, da chuva, porque está contigo na chegada e na saída. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido, porque eu estou contigo. Então aperte os cintos, coragem, foi dito para Ezequiel. Ezequiel foi dito para começar o ministério diante de uma visão e de glória. E disse, não, esse manifesto não é para você morrer, porque você está em pleno cativeiro, mas você tem uma missão. E essa missão será concluída porque eu estou contigo. Aleluias, obrigado Jesus, porque o Senhor trouxe para dizer que tem uma glória para mostrar para aqueles que o Senhor chamou. E não vai desistir enquanto a boa obra não for terminada. Pode se levantar inimigos, pode se levantar ondas, mas o Senhor disse que é o mar quem abre ao Senhor. E a glória que o Senhor mostra vem de ti sobre a vida de cada um dos seus. Então a gente tem que só se posicionar, pegar as fendas da rocha, fechar e depois dizer, Senhor, não saio daqui. É uma mulher pedindo diante do juiz. É uma mulher pedindo diante do juiz sobre sua filha, sobre seu filho e sua casa, sobre o seu marido. Mostra-me, Senhor, que o Senhor disse que é tua promessa. Para o Senhor é ficha pequena, esses ossos ficarem de pé e ganhar vida. Porque eu disse, profetiza, Ezequiel, Deus, profetiza e receba a minha glória, que eu estou contigo. Amém? Eu estou deixando a glória. A glória vai estar na sua casa. A sua saúde derrama glória. Na sua casa derrama glória. Sobre sua família derrama glória. Sobre a pregação que tu está entregando hoje eu derramo glória. Sobre o ciclo de oração que você busca resposta eu derramo glória na tua congregação. Sobre os obreiros derramo glória. Sobre o seu irmão de caminhada eu derramo glória. Sobre o teu pastor eu derramo glória. Sobre toda a tua história eu derramo glória. Receba a minha glória. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, agradeço o Senhor.